Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vou esperar um pouquinho para que mais algumas pessoas entrem e vamos iniciar então a nossa live com a doutora Karen. Assim que ela der um alô aqui, vamos verificar. Doutor César, amanhã estaremos juntos, uma honra que o senhor esteja aqui. A Gadi também, muito legal, obrigada pela participação. Vamos ver se eu encontro aqui a doutora Karen. Que acho que não entrou ainda. Não, ainda não. Então vou aguardar aqui. A doutora Karen vai entrar daqui a pouquinho. Vou esperar também meu relógio aqui, que é uma relíquia do meu pai, que adora um relógio de corda e a cada 15 minutos ele vai tocar, pessoal. A Karen me escreveu aqui, vamos ver o que aconteceu. Acho que ela não entrou ainda. Então o relógio agora terminou de tocar, a gente espera um pouquinho a Karen entrar. Hoje a gente vai falar sobre a nova consolidação notarial, notarial e registral. E vamos falar um pouquinho sobre algumas mudanças que a gente teve dentro do tabelionato de protestos e dentro do tabelionato de notas. Doutor Presser, passo o abraço a ele, pode deixar, Séries, uma honra estar aqui contigo também. Estamos aí iniciando essa ideia de estudos da nova consolidação, então já tive a ideia, chamei a doutora Karen para a gente falar um pouquinho. Vamos ver se ela já entrou aqui, que eu não estou localizando ela. Karen está fazendo um suspense conosco. Então a gente vai tratar um pouquinho desses temas e vamos também pensar aqui numa próxima semana, quem sabe a gente falar um pouquinho de registro civil de pessoas naturais, que atualmente tem sido um tema bastante interessante, né? Muitas alterações, muitas possibilidades aí no ofício da cidadania, então a gente vai tentar estudar alguns temas que também tiveram alteração no Código de Normas, para que a gente possa então falar com vocês na semana que vem. Vamos ver se a doutora Karen já apareceu. Ainda não. Então vamos aguardar. Marcos, a Sem Serventia, todo mundo aí que a gente conversa sempre no privado, um prazer que vocês estejam aí. Estou aqui aguardando a doutora Karen, que está fazendo um suspense conosco. E vamos verificar então. Acho que a doutora Karen não entrou ainda. Vamos ver aqui. Então, pessoal, se alguém que está aí tiver algum questionamento do Código de Normas, quiser já ir fazendo, eu já vou anotando aqui que a gente já vai tratar disso assim que a Karen entrar. É interessante essa questão das lives, porque a gente acaba sempre... Deixa eu enviar aqui o convite para a Karen, que ela não está conseguindo me encontrar. Então, vamos mandar aqui. Então é interessante que a gente tenha essas lives, né? E muitas lives acontecendo ao mesmo tempo. Amanhã a gente vai ter 3 lives que eu quero assistir, todas começam às 5 da tarde. Então eu vou ter que me dividir em 3 ou deixar algumas para assistir depois. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Agora a doutora Karen entrou. Vou chamá-la aqui. Vamos verificar se a conexão aceita. E aí a gente já começa. Karen? Boa tarde. Opa, peraí que eu tô com Karen? aqui. Estou vendo um monte. Tudo Oi, bom? Patrícia.
E aí, como é que tá? Tá bem falhada a tua imagem. Não sei se é só Tá, para é. mim que tá falhado. Oi, Vinícius, tudo bem? Saudades tuas, né? E Ontem aí, ontem teve grupo de estudos, né, do Colégio Notarial. E o Vinícius estava sempre lá, eu e ele. Então, verdade. Paty, tá me ouvindo bem? eu tô te ouvindo bem. Vamos começar Tá. então, que a gente já está aí uns minutinhos aguardando. Karen, é uma honra te ter aqui. A Karen é assessora jurídica do Colégio Notarial do Brasil, seção Rio Grande do Sul e seção Minas Gerais, professora da Unicinos, advogada, uma excelente professora. Conheci ela nos cursos de atas notariais ainda lá, acho que uns bons 10 anos atrás. E é uma honra te ter aqui. A gente, né, sempre conversa. Nosso último encontro físico foi o fatídico último dia antes da quarentena, né? Tivemos lá no evento do CNJ, acabamos tendo muitos conhecidos aí com sintomas, inclusive eu, né, na época. Mas estamos vivas, estamos aí trabalhando e estudando bastante nesse momento de quarentena. Então, seja bem-vinda. Se quiser falar um pouco, abro a palavra para ti. E vamos lá tratar aí do primeiro de tabelionato de protestos. Já acabei fazendo uma introdução, Karen, porque a gente estava aqui no seu aguardo, então já fiz a introdução de que a gente vai começar por protestos. Então, deixo contigo a fala. Deu uma congelada aqui, não sei em que parte. Tu tava dando a palavra para mim, é isso? Tá contigo. Então tá bom. Bom, gente, queria agradecer, né, a Patrícia, exatamente isso que ela falou, né? A gente teve bastante contato, né, Patrícia, através do Colégio Notarial aqui do Rio Grande do Sul, principalmente pelos grupos de estudos, pela participação da Patrícia nas reuniões de diretoria, né? E a gente acabou se conhecendo e tendo uma afinidade aí na discussão dos temas e das ideias que a gente sempre troca, né, Patrícia? Nem sempre concordando, enfim, mas sempre com um diálogo bem bacana. E realmente a última vez que a gente esteve juntas foi ali no dia 12 de março, né, que foi É, aquele evento. E depois dali é só em casa, né? É só home office e tudo mais. Mas para mim é uma honra muito grande, né? Eu te confesso que falar sobre esses dois assuntos, eu tentei selecionar realmente aquilo que eu gostaria de destacar, porque tem bastante coisa na nossa consolidação nova, né? Esse provimento número 1 agora de 2020. E o tempo é curto, a gente sabe que passa rapidinho, né? Ainda mais para quem gosta de conversar assim, tipo nós. Então, acho que é importante selecionar algumas coisas e depois, se a gente quiser, a gente pode fazer mais e discutir mais, né, para frente. Então, essa claro. era só as observações iniciais que eu queria fazer. Então tá, Karen, vamos começar então pelo protestos. A gente conversou um pouquinho antes, né? Fez aí uma pauta de alguns temas mais importantes, porque de fato a gente adora falar e adora ficar debatendo, então vamos assim tentar otimizar. A gente estava conversando inicialmente sobre a questão dos prazos dentro do tabelionato de protestos e qual foi toda essa situação que a gente teve desde o meio de março até agora sendo regularizado, se eu não me engano, foi no início de maio, né? Que a gente teve ali as decisões da corregedoria. Se tu puder falar um pouquinho para a gente a respeito disso, aí Claro. vai ser bem. Tá. Realmente, né, Patrícia, a gente teve ali uma situação, um momento inicial que a nossa corregedoria aqui do estado do Rio Grande do Sul suspendeu a atividade notarial e registral, né? E aí, nesse momento, foi ali em março, foi logo no início, nós tivemos todo o serviço de intimação e de protesto, né? Suspenso, não era possível fazer a realização desse serviço. E depois, quando o Conselho Nacional de Justiça, então, através lá daquele provimento 95, reconheceu a essencialidade dos serviços notariais e registrais, então as atividades foram retomadas dentro do sistema de plantão, que é o sistema que continua funcionando, né, até o momento agora, mais recentemente foi mantida essa decisão. Mas com a possibilidade, então, de fazer a realização das intimações de protesto, né? E até foi interessante isso porque nessa época, quando estava-se na dúvida se podia ou não fazer a intimação, né? Eu conversei com uma tabeliã de protestos e aí eu fiquei ponderando com ela, né? Eu disse assim, poxa, mas por que tu vai intimar uma pessoa
A pessoa está devendo, ela já está devendo, ela sabe que ela está devendo, né? A gente está vivendo toda uma situação tensa, né, em relação à questão dos contratos de trabalho, redução de jornada, redução de salário, os boletos chegando, né? E aí daqui a pouco o sujeito ainda vai ser intimado de um protesto. E daí, nesse contraponto, ela argumentou para mim e disse assim, pois é, Karen, mas se eu não fizer as intimações agora, essas intimações vão ficar paradas aqui e no momento em que tiver liberado para fazer, porque em algum momento vai acabar liberando, eu vou ter uma sobrecarga para os meus funcionários, para os meus intimadores e eles não vão dar conta de fazer essas intimações. E daí eu pensei, poxa, realmente procede, né, esse pensamento, essa ideia aí de que então seria melhor manter, claro que o próprio provimento da corregedoria já estabelecia com todos os cuidados, com todas as cautelas, tomadas todas as providências para resguardar, né, a questão de saúde tanto dos intimadores, das pessoas que estão fazendo isso, quanto dos funcionários dentro do próprio tabelionato e das pessoas que estão recebendo lá a intimação também. Mas então a gente passou para esse segundo momento em que foi autorizado, e aí nós tivemos inclusive uma decisão da Corregedoria aqui do Estado do Rio Grande do Sul, a partir de uma consulta que foi feita pelo IEPRO, autorizando a realização das intimações. No entanto, os prazos para pagamento, que é aquele prazo de 3 dias úteis, sob pena de depois, então, ser lavrado e registrado o protesto, esse suspenso, tá? O que acontece? E essa situação, então, ela permaneceu até a vinda do provimento 17, agora de 2020, também da nossa corregedoria, que foi aquele provimento que determinou que a partir do dia 4 de maio, então, seria possível fazer tanto a intimação quanto o ato de protesto, tá? Então, hoje, aqui no estado do Rio Grande do Sul, o que a gente tem? A gente tem tanto a possibilidade da intimação quanto a possibilidade de realização, se não houver o pagamento ou a sustação dentro do prazo legal, vai ser lavrado o protesto, tá? É um serviço que não está suspenso, que não está interrompido. Então, e aí até conversando também com alguns tabelionatos, eles me explicaram que dentro daquele período em que eles não estavam fazendo as intimações, eles estavam trabalhando, fazendo os cancelamentos, que daí também é uma coisa super importante da gente falar, porque assim, a gente viu aí várias medidas que o governo tomou, através de medidas provisórias e até mesmo lei, de concessão de crédito, né? Então a gente tem aí uma possibilidade de empréstimos, enfim, de várias formas de conseguir dinheiro, né, para honrar com as obrigações, especialmente as pessoas jurídicas aí que tem toda essa questão da folha de pagamento e tal. Só que para isso tu precisa das certidões negativas, né? Então essa tabeliã com quem eu conversei, ela até comentou comigo que eles tiveram muita procura de gente para cancelar os protestos, pagando e pedindo o cancelamento justamente para conseguir o crédito para fazer frente a essa situação agora, né? Então, apontamento, intimação, lavratura do protesto e cancelamento são serviços que hoje estão funcionando normalmente, mesmo dentro desse regime de plantão. Eu vi aqui o Tuzinho colocando que o terceiro terminal de protesto está demorando 5 dias para o cancelamento. A gente tem que entender também, né, que ainda que nós tenhamos retomado os prazos e tenhamos retomado essas questões todas do terminal de protestos, inclusive de notas também, a gente tem sim um déficit de funcionários, porque a gente não pode atender com o número máximo de funcionários, só pode entrar uma pessoa por cada funcionário, e tem alguns tabelionatos que estão trabalhando aí com 30%, 40% dos seus funcionários, então fica difícil de efetivamente cumprir os prazos legais, ainda que ali 5 dias para cancelamento de protesto está dentro do prazo, né? Ou é 3, não, é 5, né? Então, acredito que esteja no prazo, não é algo padrão para os tabelionatos de protestos e até mesmo no registro de imóvel, utilizar todo o seu prazo, isso estava sendo diminuído, mas a gente tem que entender que essa pandemia, ela traz essa situação assintomática, né, e que a gente vai ter que tratar de uma forma, teremos que ser pacientes, né, porque também são humanos que trabalham do outro lado fazendo esses cancelamentos aí de protesto. Acho que isso é um ponto importante a gente trazer. Ainda que os tabelionatos sejam essenciais, né, à sociedade, a gente tem que pensar que do outro lado do balcão são humanos, são pessoas que são de grupo de risco, que os tabeliões titulares terão que tirar de dentro da serventia. Quem sabe, em alguns casos, é a sua maioridade, então fica ali uma ou duas pessoas trabalhando apenas,
e assim sucessivamente. A gente tem que entender esse lado humano, né, do outro lado do balcão. Só para fazer. E assim, também, né, Patrícia, a gente tem que pensar que às vezes, claro, ele está dando até o exemplo aqui de Porto Alegre, mas se a gente for pensar no interior, normalmente o protesto ele não é sozinho, né? Ele é junto com o tabelionato de notas, às vezes dependendo da cidade. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem os que eram chamados registros públicos, que também tinham tabelionato de protestos, né? Então as pessoas estão ali, como tu diz, com já uma redução de funcionários, uma redução de horário que é estabelecido. Isso a corregedoria determinou, né? Também por força do Conselho Nacional de Justiça. E aí eles têm toda essa demanda, às vezes, de registro civil de pessoas naturais, e também de tabelionato de notas. Então, acho que é bem razoável, acho que a gente tem que entender que as coisas não estão normais, né? Elas não estão funcionando normalmente como estariam em outras condições. Ainda que a gente tenha aí hoje uma liberação em Porto Alegre, né, de diversos comércios abrindo, eu não sei como é que está em Novo Hamburgo, mas aqui o prefeito ontem à noite autorizou, então a gente tem diversos comércios reabrindo, né, o meu marido, por exemplo, pôde reabrir a loja, eu conversei hoje com um dono de uma concessionária que, então, em função dessa situação, pôde também reabrir a sua concessionária, e isso tudo faz com que comece a aumentar o movimento das serventias. Mas nós temos aqui uma determinação da corregedoria mantendo o prazo até o dia 31 de maio, né? Então, a gente vai continuar com esse horário reduzido e esse atendimento diferenciado até o dia 31 de maio. Então, assim, dentro do possível, acho que a gente está conseguindo ultrapassar essa pandemia de uma forma organizada, ainda dentro dos prazos, né, protocolares, e que bom que não ultrapassamos esses prazos protocolares. Quem sabe em alguma cidade isso possa estar acontecendo, né? Mas acho que é bem justificável, né? Acho que está dentro do contexto. Então vamos lá, acho que agora o nosso próximo tema aqui seria um grande ponto que nós temos da nova consolidação, que também é de protestos, que são as sentenças judiciais poderem ser protestadas, bem como a decisão interlocutória das ações de alimentos, né? E aí a parte processual tu vai poder explicar muito melhor do que eu, Karen, porque eu zero processo, é só extrajudicial, então deixa contigo. Tá ótimo. Na verdade, assim, né, já veio essa possibilidade na verdade, a possibilidade do protesto da sentença judicial desde a 9492 de 97 já era possível porque é um documento de dívida, né? Então, isso para mim sempre foi muito inquestionável, né? Muito tranquilo. Mas a gente tem aí um movimento, e aí o Código de Processo Civil, ele trouxe expressamente a possibilidade do protesto, né? E com ênfase para o protesto da sentença também de alimentos e da decisão interlocutória de alimentos, tá? E aí a novidade na consolidação normativa, e daí eu vou explicar como é que funciona o protesto da sentença condenatória normal, porque na sentença condenatória dos alimentos e na decisão interlocutória de alimentos tem uma diferença que eu acho que é super importante aqui para a gente chamar atenção, tá? Então, como é que funciona no processo? Eu tenho lá uma sentença condenatória que não seja de natureza alimentar, mas que condenou a Karen a pagar tantos R$ 1.000 para a Patrícia, tá? O que vai acontecer? Tem aquele prazo do cumprimento de sentença, o devedor é intimado para cumprir espontaneamente no prazo de 15 dias. Se ele não cumprir, claro, a sentença lá do processo de conhecimento já transitou em julgado, entra na fase de cumprimento de sentença, intima para pagamento em 15 dias. Se não houver o pagamento, o que acontece? O credor, então, interessado, ele pede lá na secretaria do cartório para que seja expedida uma certidão. Essa certidão ela tem alguns requisitos que estão previstos lá no artigo 517, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, mas que basicamente são os dados de identificação. O nome e a qualificação completa do exequente, o nome e a qualificação completa do executado, o valor da dívida, o que mais aqui? O número do processo, a identificação do processo e a data em que transcorreu esse decurso do prazo de 15 dias para cumprimento espontâneo, tá? Apresenta essa certidão, eventualmente o tabelião vai pedir mais alguma informação ali que ele precise para fazer o aponte e ele vai intimar o devedor para fazer o pagamento em 3 dias, ok? Então a gente já tem aqui. Bom, por que isso é bom? Por que isso é vantajoso? Bom, isso é vantajoso porque, primeiro, essa decisão, se houver o protesto da certidão, automaticamente já vai comunicado para o Serasa, já vai comunicado para os órgãos de inadimplentes. Então, já supre o que tem uma previsão também no Código de Processo Civil de o exequente lá no processo pedir que seja incluído. Isso já vai acontecer
automaticamente. A gente sabe que o protesto tem uma taxa de recuperação de crédito que é muito interessante. Aqui no Rio Grande do Sul, né, tinha uma época até que tinha, o IEPRO fez uma campanha que veiculava nas rádios, que falava do percentual de retorno, no caso, porque é uma forma coercitiva, é um exercício regular do direito do credor, né, fazer esse encaminhamento, e é uma forma interessante. Depois até eu quero, a gente tem um outro nosso assunto aqui que a gente vai falar, que é a questão da postergação do pagamento dos emolumentos, que torna mais interessante ainda esse encaminhamento para protesto. Bom, o que diferencia esse protesto, essa sentença condenatória, da situação dos alimentos? Na situação dos alimentos, e aí, de novo, né, chama atenção que tanto a sentença de alimentos quanto a decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios pode ser levada a protesto. E aí, qual que é a situação? Aqui funciona um pouco diferente. O devedor de alimentos, ele vai ter que ser intimado pessoalmente, o que não acontece lá naquela outra decisão lá, porque lá é feita através do advogado que está constituído no processo, tá? Então, alimentos, ele vai ter que ser intimado pessoalmente para, no prazo de 3 dias, pagar, se ele não pagou, comprovar que ele pagou, se já houve o pagamento e, eventualmente, o credor, né, não localizou, ou apresentar uma justificativa da impossibilidade de pagar, certo? Se ele não fizer nenhuma dessas 3 coisas, não pagou, não juntou comprovante, não juntou uma justificativa, de acordo com o Código de Processo Civil, e é isso que está previsto também lá na consolidação, o juiz manda protestar. Então, aqui eu acho uma coisa muito interessante, porque seria quase que um protesto de ofício, um encaminhamento para protesto de ofício, não precisa requerimento do credor. Não é uma escolha, né? Por assim dizer. Exatamente, nem precisaria do impulso, né? É uma petição pedindo. Olha, ele enxergou que não houve nenhuma manifestação do devedor, ele manda protestar. E aí, bem, manda protestar com aquela mesma certidão ali, que vale do 517, parágrafo 2º, mas aqui o mais interessante que me parece que a gente tem que chamar atenção é que o tabelionato de protestos não vai precisar intimar novamente o devedor. Aqui, por uma previsão da nossa consolidação, fica dispensada uma nova intimação do devedor. E aí faz bastante sentido, né? Por quê? Primeiro porque ele já foi intimado pessoalmente. O prazo já era de 3 dias, que é o mesmo prazo do protesto. Aqui alguém poderia dizer, mas é 3 dias úteis, lá vai ser 3 dias úteis, não vai ser, mas enfim, ele já teve o prazo para pagar. Ele não pagou. Então vai direto a certidão para o protesto, tá? E aí, bom, por que isso faz sentido? Justamente porque eu falei, na outra decisão lá, às vezes o devedor não é intimado. Quem é intimado é o seu advogado, e o advogado tem que entrar em contato. E às vezes a gente, como advogado, tem dificuldade, porque às vezes tu perde contato com o teu cliente, tu não consegue localizar o cliente e a gente, até como advogado, tem que tomar certas providências para depois não ter que, né, não responder eventualmente por isso, porque ele foi intimado. E o não cumprimento espontâneo no prazo de 15 dias lá no processo implica uma multa de 10% também. Né? Então, para a gente até é complicado essa coisa de ficar sobre o advogado a responsabilidade dessa intimação. No caso dos alimentos, tem que ser pessoal. Então, ele não tem como dizer que ele não sabia. Ele sabia que ele tinha 3 dias. E aí vai direto para protesto. E por que eu acho interessante isso? De novo, né? Claro que vai depender muito quem é o devedor desses alimentos para que o protesto tenha esse efeito coercitivo maior. Mas se a gente estiver falando aqui de um empresário, se a gente estiver falando aqui de uma pessoa que é um representante legal de uma pessoa jurídica, por exemplo, né? A negativação dele, o fato dele ter um protesto positivo e a eventual inscrição num cadastro de inadimplentes pode ter uma repercussão muito grande. Então, isso acaba servindo também de estímulo para a recuperação desse crédito que tem natureza alimentar, que é fundamental. Claro. É interessante porque as pessoas, a gente fala em protesto, né? E as pessoas, mas para que protestar? Não, é só mais um gasto, etc. Só que, assim, a gente tem a situação justamente da SPC e do Serasa, que é automaticamente veiculado, e a gente esquece que a pessoa pode até não comprar, fazer um financiamento imobiliário ou alguma compra aquisitiva grande. Mas se ele vai nas lojas Marisa, se ele vai na Renner, e ele quiser fazer um cartão dessa loja, ele vai estar protestado e a loja vai negar. Então, assim, se ele, por exemplo, vou até a minha operadora de telefonia trocar de telefone.
a operadora não vai fazer. Então, assim, em algumas questões muito pessoais, né, do dia a dia, de qualquer ser humano que tem um telefone celular, que vai comprar uma roupa, que, enfim, ele vai ter isso proibido. Então, é nesse sentido, proibido não, né, mas vai ter ali a informação e naquele momento a empresa não vai fazer a venda parcelada. Então, nesse sentido, é interessante, as pessoas acabam não tendo esse alcance de por que o protesto é tão importante, né? E ele também tem uma intimação muito mais precisa, por assim dizer, porque é a própria pessoa que informa, né, esse endereço, então a gente tem essa informação mais precisa, um pouco diferente do processo judicial, e isso também beneficia, né? Eu acho isso bem interessante. Eu tenho um processo judicial que eu acabei protestando o meu réu, porque também não foi revel na ação, e a gente conseguiu fazer efetivamente a intimação dele muito mais rápido dentro do protesto do que lá dentro do processo, que tem que ir por AR, tem que ir pelo oficial de justiça, vai pelo edital, aí tem toda uma demora que lá dentro da serventia extrajudicial não tem prazos processuais entre uma coisa e outra, fica muito mais rápido, né? Claro, claro, claro. E a vantagem de não ter essa nova intimação, né? Porque alguém poderia dizer assim, poxa, mas daí tu vai estar tirando o direito dele ter mais esses 3 dias para pagar, vamos dizer assim. Mas eu Sim. já penso sobre outro aspecto, né? Que na verdade seria a chance dele desaparecer, sumir e tu não conseguir protestar, porque daí se tu não localizou, bom, por edital, mas por edital é sempre também aquela coisa, né, mais complicada e daqui a pouco pode depois ser Né? discutido. Exato. Então, assim, se ele foi intimado pessoalmente no processo, tá suprido, né? Vai direto para o protesto. E uma coisa que também a consolidação fala é que se esse réu do processo tiver assistência judiciária gratuita deferida lá no processo, ele não vai pagar os emolumentos do cancelamento. Claro, aqui vai ao encontro do que está previsto lá no artigo 98 do Código de Processo Civil, naquele inciso que é o inciso 9º, que trata da questão que a gratuidade abrange também os atos, né, os emolumentos devidos para a prática dos atos. Então, aqui, como seria um ato decorrente do processo, para efetivação, vamos dizer assim, da sentença, ele fica abrangido também pela gratuidade, tá? Acho que é importante chamar a atenção disso. Tudo bem. Acho que um dos pontos que a gente ia falar, tu já trouxe aqui por cima, que é a questão dos emolumentos, né? Que hoje pode-se postergar os emolumentos postergar não, né? Transferir o pagamento para quem de fato tem que pagar, que é o devedor. Ou seja, faz com que mais pessoas possam chegar até o tabelionato de protesto solicitando esses pagamentos. Então, isso é bem interessante, né? E não sei se mais alguma ponderação sobre emolumentos, Karen. Eu acho que é bacana chamar atenção, porque assim, isso aqui no estado do Rio Grande do Sul é novo, né? A gente sabe que em outros estados já tem há bastante tempo a chamada postecipação, né? Que eu acho um nome bem chique para isso, né? Que é o pagamento depois da prática do ato, né? Por quê? Porque tradicionalmente aqui, então, no estado do Rio Grande do Sul, a gente sempre tinha o pagamento adiantado dos emolumentos. O que significa isso? Bom, eu, Karen, sou credora, eu quero apontar um título para protesto, eu vou ao tabelionato e eu pago antecipadamente o valor dos emolumentos para a prática deste ato de ato notarial, né? Lato sensu é um ato notarial. E aí, lá depois, quando for feito o pagamento da dívida, o que acontece? Claro, o devedor, porque a responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos é do devedor. Então, é ele quem vai pagar, mas quando ele for pagar lá a dívida, ou enfim, quando for pedir o cancelamento, vai haver o recolhimento dos emolumentos e ele vai ser devolvido, esse valor vai ser devolvido ao credor que antecipou para o tabelião o pagamento, tá? Por que a postecipação ela é interessante e ela é vantajosa? Eu penso, claro que num primeiro momento, para o tabelionato de notas, isso pode ser complicado. Por quê? Porque é aquela situação assim, poxa, mas então eu vou estar pagando para trabalhar, porque vai ter que fazer a intimação, vai ter todas aquelas despesas que estariam ali cobertas pelos emolumentos já pagos, com um risco de que eventualmente essa dívida não venha a ser paga e os emolumentos não venham a ser recebidos. Existe esse risco, claro. Mas, por outro lado, existe a possibilidade de que muito mais credores busquem o protesto, né?
e a gente tenha, porque essa função do protesto, acho que existe uma função muito importante do protesto, que é justamente a questão econômica de uma sociedade, né? Vai para além da pessoa do credor e do devedor. A partir do momento em que eu tenho um credor satisfeito, né, na sua prestação, ele vai estar movimentando a riqueza também. Então, é importante para toda a sociedade, né? Enquanto mais a gente tem o recebimento do crédito, essas dívidas que estão aí em aberto, que elas sejam honradas, isso fomenta toda uma economia local. Então, eu acho bem interessante, é bem importante. E aí, claro, como o Rio Grande do Sul não tinha isso, foi o provimento 86 de 2019 do Conselho Nacional de Justiça que regulamentou, que normatizou isso, dizendo que é uma faculdade, então, a postecipação, e estabelece ali alguns títulos. Então, assim, dívidas com até 1 ano de vencimento, os emolumentos são pagos somente no momento do pagamento da dívida, no momento lá do cancelamento, né? Não precisa o credor antecipar esse pagamento. E com isso a gente tem a possibilidade de que aqueles pequenos credores, né? Às vezes são os prestadores de serviços, a gente sempre, né, pensa assim nesses exemplos, é o cabeleireiro que recebe um cheque, é o comerciante que vendeu, então às vezes são valores menores, que para fazer um protesto custaria caro para aquela pessoa, para aquele credor, então ele acabava não fazendo, né? E ficava com um crédito perdido, mas que no volume vai fazer a economia girar de uma forma mais equilibrada também. Então, acho bem interessante essa previsão aí que a gente acabou tendo aqui no Rio Grande do Sul, agora já na consolidação também. Legal. Então, acho que por fim a gente tem para protesto, a gente já passou meia hora aí de live, a questão da intimação no meio eletrônico, que foi permitido também por um provimento do CNJ, né? E acredito que já esteja dentro da consolidação. Isso, a consolidação tem uma previsão, né? Claro, a gente tem o provimento 95, esse do CNJ, que autorizou a recepção, né, de documentos que veio aí depois gerar vários provimentos sobre ato eletrônico, então autorizando a recepção de documentos eletrônicos nato digitais ou digitalizados, mas na consolidação a gente já tinha essa previsão de intimação por meio eletrônico, tá? Quais são os requisitos, de acordo com a consolidação, então, para essa intimação por meio eletrônico? Que o devedor autorize a intimação por meio eletrônico, né? Então, lá no momento da formação da dívida, desse crédito, precisa ficar autorizado que ele seja intimado de modo eletrônico, a declaração pelo credor de que existe essa autorização e uma comprovação de que foi feita, né, de que efetivamente o devedor recebeu. Então, aí a gente vai ter que ter meios, né? Então, penso, por e-mail vai ter que ter a confirmação de leitura, se é uma intimação, pensando, por WhatsApp, seria possível? É possível, e-mail eletrônico, né? Mas aí tu tem que ter a confirmação que a pessoa leu, tem que ter os azuizinhos ali, os risquinhos comprovando que foi lida, porque senão eu não tenho certeza se o devedor recebeu ou não, né? Não adianta a gente pensar, eu sempre penso no exemplo da minha mãe, né, querida, ela tem um e-mail, mas ela nem sabe o e-mail que ela tem. Quer dizer, não adianta ninguém mandar um e-mail para ela, mesmo que alguém saiba o e-mail dela, que ela tenha conseguido dizer para alguém algum dia, ela nunca abriu. Então, não adianta nada mandar nada por e-mail para ela, né? Mesmo às vezes por WhatsApp. Se ela olha, não conhece o número, ela é capaz de nem abrir, não tomar conhecimento do que tem ali. Então, é essa comprovação que tem que ter, tá? Acho bem importante também. E só para a gente finalizar essa parte do protesto, Patrícia, acho importante a gente comentar, especialmente, né, se tem aqui o pessoal que é advogados, enfim, ou que, até mesmo que não sejam operadores do direito, mas que estão nos assistindo, que aqui no estado do Rio Grande do Sul é possível, e aí eu sugiro que vocês entrem na página, no site do IEPRO, aqui do Rio Grande do Sul, porque o IEPRO tem ali a possibilidade, inclusive, de fazer convênios para remessa dos documentos de dívida de forma eletrônica, né? Então, fazer todo esse encaminhamento eletrônico, a solicitação de certidão de cancelamento, o envio de carta de anuência, hoje é possível fazer de forma eletrônica. Então, seguindo nessa linha, né, de agilizar a prestação do serviço de uma forma mais como é que eu diria, mais contemporânea, né? Mais atual e da forma como a gente vem vivendo,
Então, vocês podem consultar lá o site e pegar essas informações, porque há possibilidade, né, para as empresas, especialmente para quem tem um grande fluxo de Sim. títulos, aí é interessante fazer esse convênio também. É legal, bem importante. Já que a gente está falando então de atos eletrônicos, a gente já entra no Notas falando de atos eletrônicos, porque afinal no Notas também, né, temos aí algumas informações. Lembro que no ano passado a gente teve um provimento da Corregedoria autorizando toda uma formatação de atos eletrônicos aqui no Rio Grande do Sul, antes mesmo dessa pandemia toda. Foi um provimento que acho que foi em março ou abril do ano passado que ele veio, e ele foi um provimento que o pessoal não deu muita atenção, até mesmo porque quem trabalha em balcão sabe a correria que é todos os dias, né? Então, às vezes a gente acaba recebendo um provimento e deixa passar, né? Daqui a pouquinho eu olho, daqui a pouquinho eu olho, quando viu já passou 3, 4, 5 meses e a gente não olhou, mas essa pandemia fez com que a gente tivesse que olhar para esse provimento e automaticamente recebemos aí mais algumas autorizações via CNJ e agora a nossa código de normas. Se quiser falar um pouquinho aí. Sim, sim. Bom, assim, ó, Patrícia, a gente tem realmente o provimento número 10, né, do ano passado, de março de 2019. Foi um provimento pioneiro para tratar de atos eletrônicos, né? E ele estabelece ali ele tem duas questões que o provimento trata, que é a central para a emissão das certidões, né? Que seria assim, a ideia é semelhante a essa central que a gente tem hoje do registro civil, a central que a gente tem do registro de imóveis. Então, esse fluxo de documentos feito através de uma central que é gerida pelo Colégio Notarial do Brasil, né? E ele fala também, dá todo o regramento ali para a questão da prática do ato notarial de forma eletrônica. E hoje, então, paralelo a isso, nós temos o provimento 95, esse do Conselho Nacional de Justiça, que também trata sobre esse assunto. A consolidação, e daí aqui, como a gente tem bastante coisa para falar de tabelionato de notas, eu só queria chamar a atenção que a consolidação, ela já incorporou essa previsão lá do provimento 10 para dizer o seguinte, né, especialmente em relação aos atos eletrônicos, existe aqui uma questão que é relativa à competência, né? A gente poderia fazer uma live inteira para falar de competência em ato eletrônico, porque envolve toda a questão da territorialidade, né? E o ato eletrônico, por princípio, ele foge à ideia de territorialidade, justamente, né, por ser eletrônico. Mas, enfim, eu acho que a gente está vivendo aqui um momento que é de transição, né, de uma tradição dos atos presenciais, físicos, e a gente então está assim cruzando essa barreira e acho importante que tenha algum regramento aí num primeiro momento, né? Então, hoje a regra de competência que a gente tem para os atos eletrônicos, a nossa corregedoria aqui do Estado do Rio Grande do Sul estabeleceu duas possibilidades, ou melhor, duas regras, né? Porque a gente tem, de acordo com a Lei 8.935, um princípio que é o princípio da liberdade de escolha do tabelião, e a gente tem no artigo 9º dessa mesma lei uma regra de competência absoluta que diz que o tabelião não pode praticar atos fora da área do município para o qual ele recebeu a delegação, né? Então, eu posso ir a qualquer tabelionato que eu quiser para a prática dos atos, essa é a regra geral, mas o tabelião não pode sair de dentro do limite territorial do município dele. Muito bem. Para os atos eletrônicos, essa possibilidade ou essa liberdade de escolha, ela fica um pouco mais restrita. Por quê? Porque eu vou ter que escolher um tabelião do local onde estiver o bem objeto do ato ou do negócio, tá? E aqui me chama a atenção, tanto o provimento quanto a consolidação não chegam a falar em bem imóvel, como eu vejo em alguns provimentos de outros estados que tratam do ato eletrônico. Aqui eles falam de forma genérica, do bem. Então, abrangido tanto bem móvel quanto bem imóvel, tá? E a outra possibilidade é o domicílio de qualquer uma das partes. Tá? Então, assim, se a gente for pensar, ainda existe uma liberdade de escolha, né? Porque se eu tiver, por exemplo, eu e a Patrícia contratando, ela está em Porto Alegre, eu estou em Novo Hamburgo, a gente tem possibilidade de escolher. Aqui em Novo Hamburgo são 13, em Porto Alegre são vários. Então, eu não estou tão sem possibilidade de escolher algum tabelião, tá? Então, essas são as regras. A gente já tinha uma delimitação de competência na ata notarial, né? Especialmente naquela ata notarial que tem diligência externa, então, em função do artigo 9º, vai ter que ser.
vai ter que ser o tabelião que está. Nada uso capião, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu uma regra de territorialidade. Então, o que a gente tem observado é isso, né? A gente está com algumas situações de restrição aí, de delimitação da territorialidade. O interessante, na verdade, é que é uma alternativa ou é primeiro verifica se tem bem imóvel e depois residência? Porque Não, diz que é ou. isso é interessante porque, assim, gera uma discussão, né? Novamente, eu posso, então, definir que eu estou em qualquer lugar do Brasil e declarar a minha residência, porque até hoje a declaração de residência é da própria parte. Então, a parte podendo, né, omitir ou mentir, dizendo resido em tal local, a gente sabe que a gente tem uma briga de tabelas de emolumentos, né, e é uma briga severa, especialmente em divisões estaduais ou estados que são pequenos, como o Distrito Federal, que tem ali três estados no seu entorno, que a pessoa pode escolher 4 estados para ir, né? Então, assim, isso é interessante, é uma briga que eu vi dentro de um grupo de notários, né? Essa discussão e esse problema, mas é um problema que os notários e registradores, mais especificamente os notários, eles terão que resolver de alguma forma. Ainda que ainda não tenha ficado bom, esse é o caminho, né? Essa é a evolução, a gente não tem como querer parar no tempo, porque se pararmos no tempo, o tempo engole a profissão. Então, nesse sentido, a gente tem que a gente tem que evoluir tendo essa cautela e essa análise. E o que a gente vê hoje, né, Karen, é que a legislação, ela demora tanto tempo, mas tanto tempo para ser alterada, que o CNJ vem e define através de um provimento. Muitas vezes não analisando as consequências disso, porque desconhece os problemas internos de classe e, né, dentro da situação do próprio Conselho Nacional de Justiça é 100% entendível, mas a gente tem aí algumas situações que depois de um tempo eles têm que voltar atrás, porque não dá certo, né? E aí entra discussões e muito especiais dentro do CNJ, e aí então aparece o problema, mas querendo ou não, o CNJ está fazendo essa parte legislativa para as serventias extrajudiciais, que é a famosa consolidação, o Código de Normas Federal, que sempre se quis, de uma certa forma é o que o CNJ tem feito, né? Uhum. Gostando ou não, aí a gente vai ver sempre essa discussão de um lado ou de outro. É isso que tem acontecido, porque, por exemplo, o artigo 9º da 8935, para eu alterar, eu preciso de uma lei. O projeto de lei fica quanto tempo lá dentro? Se é que já não tem um projeto de lei desse artigo 9º, que eu não sei se existe ou não, mas daqui a pouco já está lá dentro há 10 anos, porque é um lobby político, e aí envolve também uma questão monetária, que a gente sabe que é assim que funciona, né, dentro de Brasília, infelizmente é assim, quer seja mandando pessoas para conversar, quer seja, né, aí temos várias corrupções que foram flagradas, mas nesse sentido fica muito difícil, e o CNJ, através de um provimento, ele consegue sanar essas questões, e bem ou mal, a gente está aí vivendo essa transição de uma questão muito engessada e formal no Código Civil e nas leis que a gente tem federais, para uma situação vindo através de provimentos do CNJ. Sim, Então, com certeza. E assim, né, Patrícia, o que a gente vê é as soluções que as corregedorias também buscam exatamente para essa situação. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, o provimento 10 estabelece ali que esse sistema para a prática do ato eletrônico vai ter que fazer uma verificação, tanto no momento do requerimento quanto no momento da assinatura, através de geolocalização, para ver se a pessoa realmente está naquele lugar ali, né? Eu percebi que no provimento 12, que é o de São Paulo, eles exigem a comprovação também tem a questão do domicílio, através do título de eleitor para a pessoa física, né? Então a pessoa física vai ter que encaminhar a comprovação. E para a pessoa jurídica. Oi, Eu perdão. vi a discussão do Gustavo Canhão com o Ralph Monteiro sobre essa situação. E para a pessoa jurídica, né, a comprovação da sua inscrição lá. E o que eu acho interessante, porque com isso, por exemplo, meu domicílio eleitoral é aqui em Novo Hamburgo, né? Mas se eventualmente eu estiver em São Paulo, estiver no Rio de Janeiro, com o meu certificado digital, eu vou poder fazer um ato notarial aqui em Novo Hamburgo, porque aí eu escolho o tabelionato daqui, porque eu também não vejo muita lógica em não permitir se a pessoa não estiver, né? Porque se eu dependo de uma geolocalização, então quer dizer que se eu estiver em São Paulo, eu não vou poder assinar com o meu certificado A digital. localização não é precisa, né?
A minha Mas localização, ela consta como São Paulo. Se tu pegar, acessar os teus computadores, eles isso é verdade. computador acessado em São Paulo. Quando a gente vem aquelas verificações do Gmail, né, do Hotmail, que tem essas Uhum. verificações, sempre aparece São Paulo. Então, assim, tá todo mundo morando em São Paulo? Não. A gente ainda É. tem essa questão que a geolocalização no Brasil, ela não é fidedigna. Pode não ser precisa, né? Isso. Mas então, assim, é como tu diz, né? A gente tá aí, claro, essa questão dos atos eletrônicos, ontem ainda no grupo de estudos a gente falava sobre isso, né? Na verdade, ela antecipou aí, acho que eu poderia dizer que uma década do que a gente ia ficar discutindo É. do ponto de vista E acadêmico, a já gente foi faz, atropelado por né? isso e tá tendo que achar soluções, né? E eu acho que o Conselho Nacional de Justiça e a Corregedoria estão se virando, né? Acho que eles estão se saindo bem, né, para dar esse apoio que a gente precisa e para as pessoas poderem fazer as coisas, né, que elas precisam fazer, que a gente sabe que é muito importante aí. Tá? Sim. Tô vendo aqui algumas pessoas que estão passando aqui embaixo, eu não É, estou conseguindo acompanhar para dar oi, mas eu vi a Rita, vi eu o Marcelo da Daut, a Sérgio. para falar. Na verdade, assim, o que eu vejo, eu lembro de falar sobre certificado digital e estar na discussão de atos eletrônicos em 2003. Eu lembro de um curso que eu fiz em 2003 a respeito disso. Ou seja, nós levamos 17 anos para poder ter alguma situação sanada a respeito dessa questão da certificação digital e também de documentos eletrônicos, porque lá na época já se tentava fazer documentos eletrônicos, né? Então, isso é muito interessante. Agora meu relógio vai tocar aqui mais um. Deu. Ó, Ele a tá aqui. Claudinha tá aí também. Oi, Claudinha. A Claudinha Fascinari também estava aí, nos deu um oi. Queridas. Não, e outra coisa, né, Patrícia, tu tá falando 2003, lógico, 2001 é a medida provisória, né, que trata dos atos Sim. eletrônicos. Só que qual é o problema que a gente tem até hoje? E a Cláudia fala muito bem sobre isso, né? As pessoas não têm certificado digital. Não. Por quê? Porque é caro, porque, né, não é acessível, né? A gente teve aí uma proposta do Colégio Notarial de fazer o certificado digital no celular, assim como a gente tem hoje o pagamento das contas que a gente faz todos pelo celular. Eu não vou no banco, para mim não faz a menor diferença se tá, nem sei se os bancos estão abrindo ou não, porque eu faço tudo hoje com o meu celular, né? E a facilidade da gente ter um certificado no celular é essa, né? Então, assim, o certificado digital ele precisa ser popularizado. Não adianta eu dizer assim, para a declaração do imposto de renda, para o ex-CNPJ, para o ex-CPF, aí os certificados ficam tudo lá com os contadores, as pessoas nem sabem que tem um certificado digital. Isso não serve, isso não adianta, né? Essa foi Então, uma discussão bem legal do Ibradim, que o é, Fernando Blasco e a Tabelier do Rio de Janeiro, que fez a primeira escritura no blockchain, a traçaram. Fernanda. A Fernanda, Fernanda e Fernanda, eles até brincaram que era uma dupla sertaneja. É, eles discutiram bastante sobre isso e cada um ali tinha um posicionamento bem separado, mas foi muito legal essa live, justamente demonstrando essa necessidade de disponibilização. E não vamos muito adiante, né, Karen? Com o fechamento dos cartórios aqui no Rio Grande do Sul, a gente viu pessoas precisando de um reconhecimento de firma físico, porque nem tem um computador, pessoas idosas, para poder sacar algum valor. Vamos aqui situações de idosos que precisavam comprovar que estavam vivos, fazer um reconhecimento de firma, porque o INSS também estava fechado, e assim sucessivamente. Ou seja, não é assim tão utilizado o meio digital, né, atualmente. Claro, a gente tem aí uma gama de empresários e pessoas, né, com uma parcela financeira maior que sim necessitam, mas a gente tem uma parcela de população que ainda nem quer saber disso, não acredita, não confia nesse meio digital, né? Então a gente tem que entender também que essa transição, ainda que nós queiramos que seja imediata, ela será imediata para poucas pessoas. A longo prazo, a longuíssimo prazo, é que virá essa situação para os demais. Exatamente. E tem que achar um meio mais fácil, né, guria? Se tu consegue instalar um certificado digital num celular, porque celular todo mundo tem, né? É. Um certificado digital que fique no celular. Pensa essas pessoas aí que estavam para receber esse auxílio de R$ 600 da Caixa Econômica Federal. Se elas tivessem um certificado instalado no seu próprio celular, com uma identificação biométrica, seja pela digital, né? Sim. Que autorizasse a transferência para uma conta digital, gente, facilitava a vida de todo mundo.
não ia precisar esse monte de gente amontoada em fila de banco, porque eu fiquei horrorizada aqui na minha cidade. Assim, a gente teve um momento que era uma cidade fantasma e quando saiu aquele primeiro auxílio, eu saí na rua e fiquei apavorada a quantidade de pessoas aglomeradas, porque claro, estão desesperadas, precisam do dinheiro, né? E aí topam qualquer coisa, vai para a fila, vai fazer o quê? Não tem outra solução, né? Então isso poderia... As pessoas também estão tentando trabalhar e estão andando de ônibus, ou seja, ficar na fila não será o ponto preocupante da quarentena deles, né? A gente tem essa realidade muito dicotômica, né? Das Mas pessoas... poderia fazer isso através de um telefone celular que daria segurança para o governo de que aquela pessoa realmente é aquela pessoa que faz jus ao recebimento e facilitaria para a pessoa também, né? Acho que seria bem interessante. Mas isso aí rende uma live inteira. Vamos ver aqui. Bom, a gente tem algumas coisas que não vai dar tempo de falar. A gente está aí com 10 minutinhos. Eu acho que a gente pode falar dos pontos bem rapidinhos, a questão do estado gravídico, né, nos divórcios e separações, que era uma discussão, assim, enorme, quando a pessoa já estava, por exemplo, há 10 anos com outro companheiro, né, porque a gente sabe que as situações fáticas, elas acontecem, isso é o cotidiano familiarista, a gente não pode negar que é assim, e aí ela vem ali para assinar o seu divórcio, a sua separação, normalmente divórcio, e tá lá com um barrigão. E aí, né, faz ou não faz? Aí vem o tabelião, não, mas não é claro, tanto o CPC como o provimento 35 que trouxe isso, né, fez essa atualização, e aí ficava aquela dúvida, e é muito do discernimento e da responsabilização do tabelião, porque querendo ou não é uma responsabilidade civil do tabelião ao pegar essas declarações e fazer ou não um ato, né? Então, acho que o provimento não, a consolidação veio para sanar essa situação, né? Que é muito importante. Acho que, para mim, era muito simples, tá? Eu sempre enxergava dessa forma, inclusive na nossa declaração ela era que desconhecia estado gravídico junto ao hora outorgante outorgado, enfim, né? Alguma informação que dissesse ali que era com aquela pessoa, porque afinal pouco importava se ela estava grávida de outro ou não, né? Mas a gente sabe que muitas pessoas têm essa relutância por uma questão de responsabilização. Quem é tabelião sabe o pavor que é fazer algo que não está claro na lei e sofrer uma penalização por uma responsabilidade civil ou, quiçá, uma advertência ou um processo administrativo e perder a sua serventia por conta disso, né? A gente sabe que tem os dois lados da moeda. Claro, claro. Aqui é importante, né, Patrícia, a gente contextualizar isso, né? Vamos lembrar que a Lei 11.441, que foi a lei que trouxe essa possibilidade de fazer a separação, o divórcio extrajudicial, vamos chamar assim, de forma genérica, né, no tabelionato de notas, só falava da impossibilidade de fazer por escritura pública quando tivesse filhos menores ou incapazes. Era isso que dizia, foi o artigo 1124-A que foi introduzido no CPC, tá? E aí já naquela época se discutia, porque falava em filhos menores, né? Filhos menores ou incapazes, aí logo quando saiu a resolução 35, o CNJ já disse que os filhos emancipados, né? A emancipação resolvia esse problema, então poderia fazer se os filhos fossem emancipados. A gente sabe que a emancipação é dos 16 aos 18 anos, ok? Mas a grávida já estava lá, desde lá já era problema, né? Mas e chega a mulher grávida? E aí, claro, que era a mulher muito grávida, né? Eu sempre digo assim, porque aquela gravidez inicial, nenhum tabelião, né? Ninguém, às vezes nem a própria mulher sabe, né? Então, e aquela gravidez intermediária também, às vezes a gente não pergunta, né? Eu tenho por convicção que eu não pergunto para ninguém, para nenhuma mulher se ela tá grávida. Porque, assim, já passei situações horríveis, né? Que não era gravidez, então hoje eu não pergunto nada, tá? E acho extremamente constrangedor para o tabelião ter que fazer essa pergunta. Mas enfim, muito bem, já se discutia isso. Mas se a mulher chega lá no 8º mês de gravidez, bem grávida, todo mundo vê que tá grávida mesmo, o que faz? Aí dizia, não, mas pela teoria natalista, a teoria que se adota, a teoria natalista, então eu não tenho ainda personalidade jurídica e tal, então pode fazer, não pode fazer. Já se discutia isso, me lembro lá em 2007. Com o novo CPC, Lei 13.105, 2015, está escrito agora lá no artigo 733, que diz que havendo filhos menores ou nascituro, né? Menores incapazes e botaram o nascituro junto. Então, assim,
Agora, não tem mais desculpa, é o nascituro, né? O nascituro, gente, o nascituro pode ser um embrião congelado, né? Não precisa nem estar na barriga, porque É. nascituro é aquele que não nasceu ainda, né? Muito bem. E aí fica essa questão. Pô, então e agora? A mulher chega lá, primeiro que os tabeliães agora tem que ter essa declaração, né? E aí acho que por padronização, né? Devem apresentar essa declaração, autodeclaração. Então, a mulher declara que ela não está grávida ou que ela não tem conhecimento de estar grávida, porque efetivamente ela pode estar grávida e não saber, né? Mas tem aquela mulher que vai chegar grávida e que se declara, eu estou grávida, sim, eu estou grávida. Bom, aí começava o problema. Mas está grávida de quem, senhora? Pensa. Aí tu tem que perguntar, mas a senhora está grávida de quem? Ou porque eu digo sumariamente que ela está grávida e eu não vou poder fazer, e aí é o que a Patrícia está dizendo, né? Mas ela diz assim, não, mas só um pouquinho, eu estou separada de fato há 10 anos deste sujeito que eu vim aqui me divorciar. O pai da criança é esse aqui, tá aqui comigo, traz ele junto. E ele diz, não, eu sou o pai da criança, né? Aquela conferência também, né? Vai que ela relatar. Sou eu mesmo o pai da criança, pelo amor de Deus, divorcie essa mulher que eu quero casar com ela. Até porque tem uma presunção de paternidade sobre este homem que ainda está casado com ela, que não é o pai, efetivamente. Olha a confusão, né? Mas enfim, então aí ficava essa dúvida. Alguns faziam, diante dessa declaração de que não era o pai da criança, a pessoa da qual ela estava se divorciando, ou enfim, inclusive dissolvendo a união estável, agora pelo novo CPC, ou não. E aí, a nossa consolidação, o CNJ já tinha se pronunciado sobre isso também, a nossa consolidação, então, atualizando as normas, diz que se a gravidez não for decorrente, né, não for relacionada a este homem com quem ela está querendo se divorciar, separar ou dissolver a união estável, é possível fazer, mesmo ela estando grávida. Então, na verdade, o constrangimento só aumenta, porque tu vai ter que perguntar se ela está grávida e ainda vai ter que perguntar de quem ela está grávida. Porque, olha, dependendo de quem, a gente pode fazer aí ou não essa... Já faz uma nova separação, porque o marido, o novo companheiro já se ofende e já, né? Então, enfim. já não gosta da ideia, né? Mas tudo isso em função do nascituro, né? De ter sido incluído o nascituro lá no artigo 733 agora do novo CPC. Karen, a gente tá sem tempo. Eu acho que a gente, como recém começou notas, a gente vai ter que fazer uma nova live só de notas, então, que a gente gosta de falar. E deixo aqui meu questionamento, que inclusive foi de uma colega, uma advogada que me questionou essa situação, que é o casal quer se separar, dissolver a união estável, mas tem filhos menores, porém querem resolver a guarda e a pensão lá no judicial e querem fazer a separação dentro do extrajudicial. E alguns cartórios entendem que não, porque não há previsão, né? No nosso Código de Normas, ele deixou de pensar nisso, mas tivemos recentemente, em fevereiro, se eu não me engano, do Tribunal de Justiça de Goiás, que fez especificamente um provimento assim. O CNJ já divulgou no seu Instagram sobre isso. Então, ele não tem um provimento, mas ele divulgou, assim como ele divulgou há muito tempo antes da questão do testamento estar registrado ou não, ele já tinha feito uma informação lá dentro do seu Instagram, mas não tem um provimento definido. Então, a gente tem aí essa discussão, né, de se o tabelião poderia ou não fazer, se faz antes o divórcio e a partilha, se primeiro trata a guarda e pensão, e assim sucessivamente. Acho que esse é um ponto que a gente pode pensar em trazer também na próxima live, junto com os inventários, né, as responsabilidades do espólio no cumprimento de obrigações anteriores, e a gente tem também a questão das procurações junto ao RTD ali, as procurações estrangeiras que a gente vai falar um pouquinho. Acho que é isso aí. Karen, muito obrigada. Foi um prazer. Ótimo. Tava com saudades também, né? A gente volta e fala, mas fala muito pouco. Então, foi um prazer. E espero que a gente possa, de repente, na semana que vem, já pensar aí nessa próxima live e o pessoal acompanhar a parte de notas. Maravilha, Paty, adorei. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, é uma conversa, né? É quase uma roda de chimarrão aqui. Fiquei muito à vontade contigo e vamos marcar a próxima, com certeza. Tem bastante assunto, né? A gente até comentou sobre a Dani também, Dani Estéres, muito obrigada. E
A gente até comentou, né, Paty, de falar um pouquinho sobre o registro civil das pessoas naturais, que tem algumas alterações bacanas também. Daqui a pouco a gente consegue colocar isso aí numa próxima, tudo junto. Então tá, deixa eu pegar aqui, Karen, porque nós vamos fazer uma foto, né? Como a gente se prometeu, as duas. Bora lá, deixa eu me arrumar a fazer a foto aqui. Isso, um sorriso. Peraí, que eu não consegui fazer a foto aqui. Pronto! Então eu vou deixar salva a live, o pessoal tá perguntando. A live vai ficar salva, vai ficar no meu IGTV e depois eu vou passar para Karen para a gente poder colocar nos nossos YouTube, quem ainda não nos segue, né? O teu é professora Karen Rosa. Karen Rick. Karen Rick, e o meu é Prática Notarial. Então, até mais, Karen, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Patrícia, até. Tchau, gente. Tchau.